Fala galera! Muita gente vem me perguntando, né, como ou quais as melhores dicas, né, para ingressar em programas de pós-graduação, principalmente mestrado, seja mestrado profissional, mestrado acadêmico, né, vou falar um pouquinho mais sobre a diferença disso nesse vídeo também. E como eu fiz uma trajetória acadêmica completa, né, eu fiz bacharelado, mestrado, doutorado e fiz uma sequência, né, foram 10 anos praticamente estudando direto. E depois também fui professor universitário, fiz bastante pesquisa, tenho bastante publicações hoje no meu currículo também, né, o currículo Lattes, e trabalho muito próximo da indústria hoje também. Isso me ajudou bastante a entender e fornecer mais dicas específicas, valiosas, para poder facilitar, né, o ingresso das pessoas, né, poder ajudar as pessoas a tentar ingressar num mestrado, por exemplo. E basicamente nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco dessas dicas, falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso, como que você pode se preparar, como você pode preparar o seu currículo. São dicas que eu, após passar por todos esses processos, após ter orientações de mestrado, de graduação e também passar por doutorado, pesquisa, são dicas que eu consegui acumular ao longo da minha vida, são mais de 10 anos de docência que eu já tenho, né, e pesquisa, e aí eu consigo trazer, né, um pouquinho mais dessa ideia para que você possa, né, entender, né, como se preparar de forma adequada, para tirar os medos, receios, para saber mais ou menos como agir, o que fazer. E eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante você que possa estar em dúvida ou possa estar com vontade de entrar num programa de pós-graduação, no mestrado, e espero que você goste bastante. Antes da gente seguir, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like se gostar, me diga nos comentários se esse vídeo está ajudando você, né? Essas dicas estão ajudando você no processo seletivo, me diga depois se você fez o processo seletivo e conseguiu ser aprovado, aprovada, e bora lá para o nosso vídeo. Pessoal, vamos lá. Então, primeira coisa é entender, né, o que você quer. Basicamente, eu vou dar muitos exemplos na área de tecnologia, informática e educação, que é a minha área de domínio, mas isso vale para outras áreas, obviamente, tá? A primeira coisa é você entender se você quer fazer uma especialização, se você quer fazer um mestrado, né? Você está terminando, por exemplo, a graduação, ou está no meio da graduação, já terminou sua graduação faz um tempo e quer fazer um mestrado, ou fazer uma especialização. Bom, a especialização, galera, para mim, ela é uma modalidade que ela traz um conhecimento mais técnico, mais específico, né? A gente consegue focar, por exemplo, em especialização em inteligência artificial e mineração de dados. E você consegue, né, tecnicamente focar mais naquilo, se especializar. Depois você pode fazer certificações na área. Então, para mim, é um pouco mais técnico, né? Mas também tem especializações no formato de MBA, né, que também ajudam a preparação, principalmente do lado empresarial, então muito bom. Falando um pouco mais do mestrado em si, o mestrado ele traz já aquele caráter mais um pouco acadêmico, né? Então a gente tem aquela ideia do mestrado acadêmico ou mestrado profissional. O mestrado acadêmico ele foca um pouco mais, né, no lado da pesquisa, aquela pessoa que está se dedicando full time, está trabalhando, estudando, né, especificamente estudando, se dedicando exclusivamente para fazer o mestrado. É bastante pesquisa, é um teor de pesquisa mais amplo, né? Você tem mais pesquisa, mais leitura, mais produção científica, né? Então é algo realmente bem centrado dentro do formato acadêmico, embora possa existir, claro, obviamente, e existe desenvolvimento de pesquisas práticas e tudo mais. Já o mestrado profissional ele traz um conceito um pouco mais daquela pessoa que quer fazer um mestrado, mas quer continuar trabalhando, não tem tempo, não tem condições financeiras de se dedicar naquele momento num mestrado privado ou algo assim, e ela precisa continuar trabalhando, mas ela quer fazer um mestrado. Então o mestrado profissional ele também, apesar de terem disciplinas que ocorrem durante o dia, ele tem um pouquinho menos da obrigatoriedade da presença, da ideia da pessoa estar ali 100% do tempo, full time, bolsa de estudos, etc. Já no mestrado acadêmico isso ocorre mais, né? Tu concorre à bolsa de estudos, bolsa da CAPES, né? Para te estudar, full time, etc. No profissional, geralmente o público-alvo, né? Aquelas pessoas que estão um pouco mais perto da indústria ou que trabalham durante o dia, não limitado a isso, não é limitado de forma alguma, mas geralmente tem esse perfil, essa característica um pouco mais voltado para isso.
E aí também no mestrado profissional você, por ser mais esse lado da indústria, você também tem que desenvolver, né, de forma obrigatória um produto, né? Ao final você tem que apresentar um produto na área de conhecimento da sua pesquisa, na área de conhecimento do mestrado, e apresentar aquele produto, deixar disponível. Então você tem um pouco mais de desenvolvimento prático, né? Você tem aquele produto a ser desenvolvido. Então essas são mais ou menos as principais diferenças. Então é importante você entender bem isso, qual que é o teu perfil atual, qual que é o teu contexto atual, e o que você quer posteriormente, né? Geralmente o mestrado profissional ele também envolve muitas pessoas que estão trabalhando e querem ter uma certificação mais acadêmica, né, junto do seu currículo, enquanto o acadêmico ele também traz aquele teor das pessoas que buscam um pouquinho mais aquela carreira acadêmica, talvez um professor universitário, talvez, né, algo nessa área para entrar num doutorado também, né, com bastante pesquisa, bastante publicação, né? Então a gente tem essas leves diferenças, embora você consiga, né, tanto no mestrado profissional ou mestrado acadêmico, você consiga, né, posteriormente fazer doutorado. Então são realidades distintas e contextos distintos um pouco, né, apesar de ter similaridades, para quem for fazer a sua escolha. Então é importante você pesquisar, procure por programas de mestrado, tanto acadêmico como profissional. Isso vale para o doutorado, né? Isso vale para a especialização, para você entender, né, qual que é o objetivo. A partir disso, você precisa saber qual que é a área que você quer explorar. Por exemplo, se eu quero explorar uma área relacionada exclusivamente à informática, eu tenho que entender que eu vou ter que buscar por mestrados na área de tecnologia especificamente. Agora, se eu estou mais aberto a um cenário interdisciplinar, eu posso trabalhar talvez com um mestrado em informática ou um mestrado em informática na educação, que é uma área mais interdisciplinar, que dá para te trabalhar com informática, mas voltado para o contexto educacional, ou um mestrado em tecnologia da saúde, que tu consegue trabalhar, mas também tem a parte de saúde, ou enfim, né, vários contextos, né, que a gente tem, basicamente, e que vão depender do teu objetivo. Então, a gente tem sim áreas de concentração específicas, né, bem específica daquela área, como aquilo que a gente chama mais interdisciplinar, que envolve a área que a gente quer, só que também envolve outras áreas, outros contextos conjuntamente. Então, é importante você verificar isso, você ver qual linha de pesquisa que você quer, ou seja, a linha de pesquisa é, por exemplo, informática na educação, desenvolvimento de produtos educacionais, ou gestão escolar, ou alguma outra linha de pesquisa. São direções mais específicas que a gente tem dentro daquelas áreas. Então, tudo isso tu precisa entender. Precisa ver se o mestrado ele tem um período específico de admissão, ou seja, se a entrada de novas pessoas estudantes ela é feita somente ao final do ano, início do ano, ou é contínuo, né, que é a qualquer momento que tu pode entrar. Quais são os requisitos, se precisa ter a graduação X ou Y na área, se precisa ter publicação, se tem que fazer projeto de pesquisa para entrar, se tem que ter entrevista, enfim, vários contextos que geralmente você pega, vai lá, abre a página de um mestrado e tem todas as informações. Então, o mapeamento é o primeiro passo. Entender qual área, entender qual contexto, se é profissional, se é acadêmico, saber o que tu quer, qual área tu quer trabalhar, se é mais específica, se é interdisciplinar, e aí, a partir disso, pesquisar os mestrados nessa área, nesse contexto, na sua cidade ou cidades próximas, ou à distância, enfim, e ler com calma e atenção requisitos dos editais anteriores, o que pediram no edital anterior para ingresso das pessoas estudantes, como que ocorrem as aulas, como que são os professores, as linhas de pesquisa, o que eu vou estudar, o que eu vou conseguir com isso. Então, esse é um primeiro passo mais amplo, mas super importante para você começar a mapear e entender o que você quer. O segundo passo, galera, então, ele fala um pouco sobre o teu desempenho acadêmico. Então, pode ser que tu já tenha terminado tua graduação, não tem agora como tu fazer alguma coisa durante o período, ou você esteja fazendo a graduação durante esse momento que você está vendo esse vídeo. Então, assim, basicamente, o que é manter um bom desempenho acadêmico? É tu, basicamente, né, ter boas notas, tu buscar participar de projetos de extensão, projetos de pesquisa, projetos de ensino que geralmente as instituições de ensino fornecem, que as instituições de ensino possibilitam, fazer parceria com professores, né? Então, fazer uma boa trajetória acadêmica durante a graduação é muito recomendado para quem tem, né, a intenção de fazer isso posteriormente.
Agora, se eu já terminei a graduação e quero fazer um mestrado, como que eu recupero isso? Meio que fazendo um rollback, né? Você pode conversar com professores ou, né, colegas para trabalhar em cima de possíveis projetos, de pesquisa, extensão ou do próprio mestrado que você quer. Você pode entrar em contato com os professores, vou falar um pouquinho mais sobre isso, para tentar recuperar agora esse ponto se você já terminou a graduação. Então esse aqui é um ponto bem legal, bem importante, que é ter um desempenho acadêmico satisfatório e buscar se integrar a novos projetos de pesquisa, extensão, ensino, para poder, né, ter isso depois no teu currículo também, assim como tentar algum tipo de publicação científica ou seja um resumo expandido. Às vezes a gente tem aquelas jornadas acadêmicas que é um pouco mais tranquilo de conseguir uma publicação, são 2 páginas, 4 páginas, tu consegue junto com o professor, com a ajuda dele, montar algo e publicar. Então esses são caminhos importantes pensando futuramente para ingressar numa pós-graduação. E aí, o terceiro passo conversa um pouco com a questão que eu falei anteriormente. Busca experiência de pesquisa, ou seja, geralmente a gente tem projetos de pesquisa, né, os professores, principalmente universitários, seja a faculdade, as instituições de ensino privadas, elas têm também, mas geralmente as instituições públicas têm um pouquinho mais, né, dessa parte de pesquisa e projetos de pesquisa, né, mas todas as instituições, sejam privadas ou públicas, têm projetos de pesquisa. E aí você geralmente consegue ingressar em algum projeto por meio de algum professor. Então, geralmente você vai ter aquele professor que você gosta mais ou que você sabe que aquele professor trabalha em uma área específica que você gosta. E aí basta você conversar com ele, ter uma boa relação e solicitar, né, esse ingresso para poder ajudar no desenvolvimento de pesquisas, produtos que sejam dessa área de interesse. Logo, isso também gerará, né, por exemplo, comprovantes que você participou daquele projeto de pesquisa, pode gerar publicações científicas que os professores ou participantes fazem artigos, né, ou resumos expandidos para fazer, né, essa publicação, e aí você consegue, dessa forma, né, ter já um pequeno diferencial em relação a outras pessoas candidatas para quando você for tentar, né, ingressar em um programa de pós-graduação. No quarto passo, ele fala muito sobre a questão das boas relações e do bom desempenho acadêmico. Então, quando você tem boas relações com os professores, né, você tem um bom desempenho acadêmico, esse relacionamento com os professores e profissionais da área, ele vai gerar cartas de recomendação, ou seja, essas pessoas não terão nenhum problema em recomendar você ou falar, né, que você tem determinadas competências e que você tem um potencial muito bom para ingressar em um projeto de pós-graduação em uma pesquisa específica. Então, esse tipo de carta de recomendação, ela é muito legal, muito bem-vinda e ajuda bastante. Inclusive, alguns editais de programas de pós-graduação exigem, né, principalmente também doutorado, exigem que você tenha essas cartas de recomendação. Então, tudo isso passa por esses passos anteriores que a gente vinha falando. Bom, galera, a gente pode ter também testes de admissão. Então, alguns programas exigem que você faça algum teste. E aí vai depender muito do programa. Quando você faz uma seleção, alguns editais pedem o seguinte, pedem que você mande a sua documentação, que inclui documentos pessoais, né, de CPF, identidade, essas coisas, assim como você mande os comprovantes acadêmicos, como diploma de graduação, comprovantes, né, certificados de cursos que você fez na área, certificados de publicações que você teve na área, de projetos de pesquisa. Isso são algumas coisas básicas que geralmente são solicitadas quando você ingressa. Outra coisa, geralmente é comum ter uma conversa, então você vai selecionar, né? Geralmente o programa de mestrado ele pede que você selecione uma ou mais opções de professores preferenciais, primeira, segunda até terceira escolha, e aí você geralmente vai conversar com esses professores, fazer uma entrevista. Tá? Então é importante que você se prepare bem, que você estude sobre o currículo daquele professor, sobre o que ele pesquisa, sobre o que ele trabalha. Então são pontos importantes para você se preparar. E ele também geralmente pede um projeto de pesquisa. Geralmente 10 a 12 páginas, tem uma formatação, uma estrutura padrão, que inclui você fazer uma introdução sobre um determinado ponto de pesquisa, né, escopo de pesquisa que você gostaria de explorar. Depois disso, você fala um pouco de referencial teórico, que é o uso de citações de outros autores, né, para você incluir no seu texto.
Metodologia, ou seja, como você pretende desenvolver essa pesquisa ao longo desses, geralmente, 2 anos de mestrado, por exemplo, e resultados esperados, né, com o que você pretende atingir a partir disso. Geralmente é mais ou menos uma estrutura para ir, varia de área para área, geralmente na área que eu trabalho, tecnologia, informática e educação, geralmente engloba um pouco disso, e aí você tem a ideia de montar esse projeto junto com o professor. E aí entra aquela ideia de fazer um contato prévio. É muito importante e recomendado que você faça um contato prévio com um ou mais professores, preferencialmente aquele professor ou professora que você quer, né, ingressar no mestrado, naquela área de pesquisa, para que você possa, junto com ele ou ela, montar já um projeto de pesquisa voltado para a área que ele trabalha, né? E aí isso ajuda bastante. Geralmente isso é legal de você fazer antes, então talvez durante a própria graduação você já possa fazer, é recomendado, você já pode ir trabalhando de acordo com o seu contexto e disponibilidade de horário e dia, assim como antes, né, de você ingressar ou fazer, né, a seleção de um programa de pós-graduação. Existe também as modalidades que a gente chama de aluno especial, que você pode entrar em mestrado ou doutorado, que é tu fazer uma disciplina como um membro externo, você não está no programa ainda, mas que você faz como um membro externo e você consegue estar em contato ali no dia a dia ou semanalmente com aquele professor, com os colegas que trabalham com aquele professor naquela área de pesquisa, e aí você pode mostrar um pouco do seu trabalho, do seu empenho. Isso ajuda muito também, né, para que você possa aumentar as suas chances de ingressar. Então, isso aí é um ponto bem legal também de explorar, mas esse contato prévio com a pessoa que irá orientar você, ou que você queira que seja sua orientadora ou orientador, é super importante, perfeito? Galera, esse é um ponto também que às vezes tem, tá? Não é sempre, mas isso aqui é legal, inclusive quando você faz o contato prévio com essa pessoa pesquisadora, que é mostrar o seu interesse, os seus objetivos, as suas motivações. Então a pessoa conhecer um pouquinho mais sobre ti, sobre por que tu quer fazer o mestrado, sobre por que tu quer explorar aquela área de pesquisa, aquela escopo, né, de pesquisa que você está propondo, isso é muito legal. Então seja naquele contato prévio anteriormente com o professor, seja um documento mais formal que é solicitado às vezes em alguns programas de pós-graduação, é sempre legal você expor isso para que a pessoa possa ter, né, aquela relação mais interpessoal, entender o porquê que você está querendo ingressar, que você realmente tem interesse, que aquilo é importante para você. Aqui, galera, eu já falei bastante, né, mas só reforçando, tá, esse ponto que é o projeto de pesquisa, tá? Então, isso daqui passa muito pelo contato prévio com a pessoa orientadora, fala muito com o escopo da área de pesquisa, então é legal você pegar, entrar no programa de pós-graduação, ver o nome da pessoa, entrar no Lattes dela, ver quais são as publicações mais recentes, os projetos de pesquisa, ver com que ela trabalha, quais são as áreas de interesse, para ver se aquela pessoa pesquisadora está dentro do contexto, né, daquilo que você busca explorar como pesquisa no mestrado. Lembrando, geralmente os projetos de pesquisa, eles têm uma proposta, mas elas podem ser alteradas depois que tu entra no mestrado, então não é algo batido em pedra, né, escrito em pedra, você pode, né, às vezes alterar o escopo da pesquisa, alterar toda a pesquisa, a tese já vi acontecer, mas pelo menos alterar o escopo da pesquisa, objetivos, forma de fazer, mas é uma maneira de você mostrar o que você deseja pesquisar. Com o amadurecimento e mais conhecimento que você vai adquirindo durante o mestrado, essas coisas podem alterar e mudar, isso é totalmente natural, acontece de forma corriqueira e é um processo de amadurecimento que ocorre mesmo. Mas esse contato, esse estudo do currículo, dos projetos, do que a pessoa está pesquisando e entrar em contato com ela, talvez pedir ajuda para ela na montagem, na construção do projeto de pesquisa para te poder ter uma chance de ingressar é super importante, perfeito? Aqui também, reforçando esse ponto, né, já comentei um pouco, né, porque a gente vai englobando tudo, mas é sempre bom se preparar, então aquilo que eu falei, é bom tu já ter esse contato prévio, às vezes tu tendo esse contato prévio, tu já conhece a pessoa pesquisadora, tu já sabe como é mais ou menos o estilo dela, quais áreas de pesquisa de interesse, o que ela está trabalhando, você já teve um contato pessoal com ela ali, né, de estar no dia a dia trocando ideias, falando sobre pesquisas e ajudando, e às vezes essa mesma pessoa vai ser a pessoa que vai ter que selecionar, então vai ter uma entrevista com ela. Então é importante você já, né, se preparar, tá bem ciente daquilo que você quer, daquilo que você quer pesquisar, daquilo que a pessoa pesquisa, e isso ajuda bastante, né? Faça perguntas para si mesmo,
monte algumas pequenas perguntas sobre o porquê do meu interesse em fazer um mestrado, a minha disponibilidade diária, como que eu vou me dedicar, por que eu quero trabalhar nessa pesquisa, por que eu acho que essa área que eu trabalho, que essa pessoa precisa do trabalho é importante. Então, são algumas perguntas básicas, né, que são muito legais de serem treinadas antes para você chegar mais capacitado, capacitada para fazer o processo de entrevista. Para fechar aqui, né, e depois eu vou fazer um overview, mas um dos últimos pontos é questões de financiamento. É importante você também saber, né, se você vai fazer principalmente um mestrado acadêmico, que a sua dedicação talvez seja maior, que você tem que estar no dia a dia ali. Então, saber as opções de financiamento, de bolsa de pesquisa disponível, seja CAPES, seja CNPq, ou seja via projeto de pesquisa como bolsista, tutor, em algum projeto de pesquisa específico de um professor pesquisador, é sempre importante. Então, esse planejamento financeiro, saber aonde que você vai estudar, onde são as aulas, porque tem o deslocamento, são 2 anos fazendo isso, geralmente, não é pouco tempo, então tu tem que calcular muito bem, se você vai mudar de cidade, tem que calcular muito bem. Então, as opções financeiras são importantes, porque você tem que saber também se você vai querer trabalhar a partir de um determinado momento, isso vai afetar o seu dia a dia, sua disponibilidade para fazer um mestrado, seja profissional ou acadêmico. Então, é super importante pensar nesses pontos também. E aí, por fim, galera, lembrando, falando isso sobre mestrado, doutorado, basicamente a gente segue mais ou menos as mesmas ideias, mas geralmente a exigência é um pouco maior, já exige que durante o mestrado você tenha um pouquinho mais de publicações, que você tenha participado de projetos de pesquisa, que você seja uma pessoa que talvez que vai ter uma dedicação maior, né? Que o doutorado geralmente é aquela coisa mais presencial, você fazendo diretamente com o professor, exigência, um maior tempo, então é uma dedicação mais exclusiva também. Então, todas essas dicas valem bastante, né? Mas é importante lembrar disso tudo, né? Se organizar bem. Espero que essas informações tenham buscado, né, ajudar vocês, né? Que essas dicas tenham validade para que vocês possam se preparar melhor para processos seletivos. E como eu disse, deixem aí nos comentários se faltou alguma coisa, se você tem alguma dúvida além disso para mim poder respondendo também. E espero que tenham curtido, espero que ajude bastante e valeu, até a próxima!